A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Eu quero deixar aqui um texto da palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo de número 37, o versículo 5 e o versículo 9, apenas a parte A destes dois versículos, que está escrito: E sonhou José um sonho, e sonhou José ainda outro sonho. Amados, sabemos que a história de José ela foi marcada por sonhos. Sabemos que José era um dos filhos de Jacó, a qual a Bíblia diz que Jacó ele amava José, porque José era filho de sua velhice. O amor de Jacó por José era tão grande que a Bíblia diz que ele fez uma túnica de várias cores para José, uma túnica especial, uma túnica de destaque. Por essa túnica e pelo amor de Jacó para com ele, a Bíblia diz que os seus irmãos o invejava e não conseguia falar com ele pacificamente. Ora, é bem verdade, quem tem sonhos, quem tem chamada e é escolhido, ele vai ser vendido, ele vai ser invejado, ninguém vai gostar dele no ambiente, mas importante é que você confie na promessa de Deus. Mas a Bíblia diz que José, ele tinha sonhos, e os sonhos de José não era um sonho comum apenas, não era sonho normal apenas, era um sonho inspirado por Deus, era o sonho de Deus para a vida de José, era a revelação de Deus para o ministério de José, para a chamada de José. É bem verdade que Deus, em cada uma das nossas vidas, Deus também tem um ministério, Deus também tem uma chamada, Deus também tem uma escolha. A Bíblia diz que quando José ele sonhou, ele contou para os seus irmãos, mas os seus irmãos não acreditaram no sonho. Mas a Bíblia diz que José ainda teve outro sonho. E nesse segundo sonho, ele fez questão de chamar o seu pai, sua mãe e seus irmãos, todos à sua presença. Ele disse: eu tive um sonho. Sonho este que um dia o sol e a lua e as 11 estrelas vão se inclinar diante de mim. Ele disse: eu tive um sonho. A revelação de José foi tão forte que um dia Jacó, seu pai, seus irmãos e sua mãe ia ter que se inclinar diante dele. Ora, é bem verdade que quando Deus ele dá um sonho, ele realiza o sonho que ele dá. Mas a Bíblia diz que o tempo se passa. José é vendido pelos seus irmãos aos ismaelitas. Os ismaelitas vendem ele a Potifar. José passa algumas provações na casa de Potifar. É caluniado pela mulher de Potifar. Vai para a prisão. Mas a Bíblia diz que Deus era com José na prisão. Ele já começa a prosperar na prisão. A Bíblia diz que José agora, um dia ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Mas a Bíblia diz que José disse: lembra-se de mim. Não se lembraram da história de José. Mas o tempo passa. Faraó teve um sonho. Ninguém pode interpretar o sonho. Chamaram José. Se lembraram dele. Um belo dia José pôde dar uma interpretação do sonho a Faraó. José deu a interpretação do sonho a Faraó. Faraó ainda perguntou a José: o que é que eu faço? José disse: eu quero dar uma opinião. Coloca alguém que tenha a capacidade de administrar o Egito, que possa juntar durante 7 anos de bênçãos e de farturas. Para quando viesse os 7 anos de pobrezas, misérias, coisas, pragas, que não viesse um tempo que não houvesse uma boa colheita. A Bíblia diz que José deu uma opinião a Faraó. Faraó conversou com seus conselheiros, talvez fez uma reunião no seu palácio e disse: eu não vejo ninguém com a capacidade de José. Ei, querido, ainda que esteja acontecendo o vento contrário, ei, minha amada, meu querido, eu quero dizer que Deus vê uma capacidade que talvez você não enxergue. Deus vê um projeto que talvez você não veja. Então confie tão somente que você vai ser chamado. E a Bíblia Sagrada nos diz que José, ele começa a governar o Egito durante 7 anos de bonança. Mas o que é interessante é que a Bíblia diz que o Egito ficava nas partes de baixo e a terra de Canaã ficava nas partes de cima. Mas a Bíblia diz que os irmãos de José tiveram que descer ao Egito para comprar comida. A Bíblia diz que quando os irmãos dele chegaram, olharam e disseram: não conhecemos a José. Mas José conhecia os seus irmãos. Eu quero dizer, talvez alguém olhe para você e não te conheça, mas você conhece cada um.
É porque eles estão num patamar abaixo e você está num patamar acima. Amanhã ou depois eles vão conhecer a tua história e vão saber que aquele que foi vendido, que aquele que foi rejeitado, que aquele que ninguém acreditava nele, um dia ele vai estar por cima e todos vão ter que depender. Eu quero dizer que o Deus que nós servimos, ele também vai criar essa situação na tua vida. Então compartilhe essa mensagem para aquela pessoa que está cabisbaixo, que já não acredita mais nos sonhos. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus vai ressuscitar os teus sonhos, os teus irmãos, os teus pais, todos aqueles que te cercam, que não acreditam que esse sonho é capaz de ser realizado. Deus está dizendo, eu vou cumprir os sonhos e eu vou te exaltar sobre toda a terra. E muitos povos virão de longe e vão depender de ti, porque eu vou criar uma situação. Acredite, compartilhe essa mensagem. Alguém precisa, hein, dessa mensagem, assim como você também. Deus abençoe em nome de Jesus.